Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Festival Cultural do Pré-Universitário. Eu sou o Miguel, aluno do terceiro ano, e hoje eu estou aqui com os meus amigos que vão apresentar para vocês um pouco sobre os estilos musicais da América do Norte. Eu sou o Miguel Coutinho, essa é a Duda, Tudo bem? Miguel Mariano O melhor, Miguel. e a Giovana Vezelis. Oi. Ele não é o melhor Miguel. Bom, a gente vai falar um pouco para vocês aqui hoje sobre o jazz, o pop, o rock americano, sobre o estilo country e também o rap. Então, quem quer começar? Eu posso começar então. Eu vou começar falando pra vocês sobre o jazz. Ele surgiu no final do século XX em Nova Orleans e especialmente, de acordo com nossa fonte Fabinho, surgiu depois da segregação racial das leis Jim Crow. Então ele veio como método de resistência. Uma das principais características assim que a gente pode falar para vocês sobre o jazz é que é um estilo de música muito variado. Você pode pegar o jazz e utilizar ele em diferentes formas de improvisação durante a sua apresentação. Então ele não fica muito preso, né, a uma forma só de música. Isso é interessante ao falar sobre as diferentes formas de interpretação que você pode dar para esse estilo. Ele foi uma forma de apresentação de outros estilos também, inclusive o funk, que é uma das nossas outras apresentações no Festival Cultural. E então é isso. Vocês acham que o jazz ele tem alguns laços na atualidade com outros estilos de música? Com certeza. Com certeza. Só de você pensar na influência do jazz e da música negra americana na toda a musicalidade atual, né? Que a gente vai apresentar um pouco disso no nosso festival. Mostrar de que ele influencia, por exemplo, o funk, que é o que a Duda falou. Realmente você vê que as influências do jazz foram enormes. Não, e a sonoridade até hoje está aí. Tem, por exemplo, no hip hop, que é uma seção que a gente também vai falar, tem samples baseados no jazz, baseados em outros gêneros musicais mais antigos que são os ancestrais do rap, vamos dizer assim, entendeu? Então, é impossível você negar que o jazz tem uma grande influência. Quase em muitos gêneros, na verdade. E é muito interessante que o jazz também ele causa uma ruptura, porque ele foi o primeiro gênero, assim, grande gênero, a misturar o uso do piano com também instrumentos de sopro. Então, realmente é um estilo musical muito, muito interessante. E uma ruptura social em si, né? Só pelo negro se tornar protagonista em algo já é uma ruptura grandiosa, então... Sim, com certeza. Inclusive, um dos nomes mais conhecidos é o Louis Armstrong. Então, você pode ver que tem uma influência muito grande, especialmente quando você pode colocar a sua voz em algo que você faz especialmente artístico. É uma coisa que pode ajudar na visibilidade da pessoa e até em como ela lida com os problemas pessoais. Exatamente, os negros precisam muito dessa influência, né, para poder ganhar seus direitos, ganhar força, ganhar voz nos movimentos sociais. Sim, com certeza. Inclusive, uma das novidades desse ano do Festival Cultural é que a gente pode conversar com alguém. É isso, Miguel? Pela primeira vez na história do pré-universitário, nós temos um equipamento de última geração, a IA do pré-universitário, e hoje nós vamos trazê-la para a conversa, para fazer algumas perguntas, para também integrar esse novo mundo tecnológico ao nosso festival. Então você poderia responder pra gente qual foi o primeiro grande festival de jazz do mundo? Claro, o primeiro grande festival de jazz do mundo foi o Newport Jazz Festival, que aconteceu em 1954, nos Estados Unidos. Ele foi um marco na história do jazz. Você poderia dizer pra gente também 3 grandes nomes do jazz americano? Com certeza. 3 grandes nomes do jazz americano são Louis Armstrong, Duke Ellington e Miles Davis. Esses 3 fizeram história e mudaram completamente o cenário da música. Você pode me responder um pouquinho da sua opinião sobre jazz? Com certeza. Eu acho jazz um gênero musical incrível porque ele é super versátil, cheio de improvisação e tem uma riqueza de emoções. É uma música que consegue ser ao mesmo tempo sofisticada e acessível, e cada músico traz um toque único. Cara, muito obrigado. Você pode responder pra gente qual que você acha a maior influência do jazz hoje em dia? Eu diria que a maior influência do jazz hoje em dia está na forma como ele moldou a música moderna, especialmente no que diz respeito à improvisação e à complexidade harmônica. Ele influenciou vários outros gêneros, como o rock, R&B, o hip hop e até a música eletrônica. É impressionante como o jazz continua vivo e flex.
Obrigada, Iá. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco pra vocês sobre a música country, que é um grande estilo americano muito importante aí pra formação dos Estados Unidos, principalmente da questão do sul, né? Então a Giovanna Vezenicht vai falar um pouco pra vocês. Então, o country, ele nasceu, né, no sul dos Estados Unidos. Ele tem essa influência das pessoas, né, que trabalhavam nas áreas rurais, né, no sul dos Estados Unidos. Ele mistura algumas influências, como as baladas europeias também, essas músicas, porque os Estados Unidos ele foi colonizado, né, pela Europa, então ele tem essa influência. A música celta, instrumentos como violino e o banjo, que é muito conhecido, né, nesse estilo de música. E o gênero ganhou muita força no século XX. É uma música muito popular. É isso. É muito interessante do country também, você parar pra analisar que ele reflete muito a vida do campo Sim. e também a religiosidade do povo do campo. Sim, Então, exatamente. dentro da música country você tem muito isso, de falar sobre a religião, muita coisa sobre o cristianismo, principalmente, que é muito grande ali Sim. naquela região dos Estados Unidos. Muito sobre toda essa história, né, do povo mais sulista dos Estados Unidos, que reflete também um pouco do passado da cultura de plantation, né? A gente trazer essa cultura pro meio urbano. Se tornou algo tão grande que ele meio que faz uma ponte. O country, pelo menos nos Estados Unidos, ele faz uma ponte entre o meio urbano e o campo. Então eu acho maneiro. Você pega, por exemplo, uma Texas da vida. Pô, liga completamente um no outro e chega a ser algo diferente. Principalmente pra gente aqui do Sudeste, né, do Brasil, a gente não tá acostumado com essas ligações tão fortes. Lá é algo muito comum. E é muito legal que a gente pode fazer paralelos e identificar que o country seria como a música sertaneja aqui no Brasil. Sim. Então é uma coisa parecida que é legal de se pensar, né? Sim. Dessa Com cultura certeza. do campo. Sim, então acaba que, além de ser do sul dos Estados Unidos, ele ainda segue sendo influência em outros lugares no mundo, né? Ah, com certeza. Não, sim. A forma como é feita a música country, da música acústica, de violão, por ser uma música, assim, não precisa de instrumentos tão complexos, assim, até pela simplicidade do lugar, é muito interessante você pensar como que a cultura desses povos pode ser expressa, né? Sim, sim. E como a arte ela pode se expressar até nem com tantas técnicas assim, mas com o que você quer transmitir para as pessoas pelas suas emoções, especialmente o country mostra isso pra gente. Sensações do cotidiano, né, da Sim. população. Tradição. E a gente também tem os ícones, né, os artistas, que é o Johnny Cash e Dolly Parton, que foram os maiores influentes, assim, do movimento. Então, minha cariá, por que que o chapéu do cowboy, né, o chapéu do country, tem aquele formato? O formato do chapéu de cowboy é bem funcional. A aba larga ajuda a proteger do sol e da chuva, enquanto a copa alta ajuda a manter a cabeça fresca. Além disso, o formato também tem a ver com a tradição e a identidade dos vaqueiros, um toque especial e bem característico. Como o chapéu dos cowboys, né, do lado sul dos Estados Unidos, influenciaram tanto e viraram ícone desse estilo de música, né, do country. O chapéu de cowboy acabou se tornando um ícone do country, porque ele representa muito do estilo de vida dos vaqueiros e do oeste dos Estados Unidos. Ele traz essa imagem de tradição, de resistência e de conexão com a vida no campo. Além disso, ele foi muito difundido pelos artistas country que ajudaram a consolidar essa imagem, e aí ele ficou famoso no mundo inteiro. Você pode dizer pra gente mais uma coisa? Eu queria saber como que o gênero country ele se difundiu tanto e quais são as suas principais influências no quesito cultural mundial, as suas influências na música de todo mundo. O country se difundiu muito por causa da sua autenticidade e das histórias que ele conta, que tem um apelo universal, falando de amor, de vida no campo, de desafios e de valores simples. Ele se espalhou pelo mundo através da mídia, dos filmes e também pela influência de artistas que levaram esse estilo para outros países. No quesito cultural, o country influenciou vários outros gêneros como o rock, o pop e até o folk, trazendo elementos de melodia, de storytelling e de instrumentos típicos que acabaram sendo incorporados em várias culturas. Muito obrigado. Obrigado, Iá. Obrigada, Iá. Continuando, pessoal, agora nosso queridíssimo Miguel Mariano, o segundo melhor Miguel do pré-universitário, 01 não é 02, tá? vai falar agora pra gente um pouco sobre o rock, um estilo muito interessante, acho que todo mundo curte o rock,
é um estilo universal, muito, muito difundido por todo mundo, e de como os Estados Unidos foi aí um dos pioneiros do rock internacional. Então, como aquele Miguel ali, né, falou, o rock é algo que todo mundo conhece, tanto que ele repercute até no Brasil. A gente tem os rocks nacionais, mas a gente está aqui para falar dos rocks norte-americanos, que são, em tese, os mais conhecidos assim globalmente. E o rock, ele vamos dizer assim, se prolifera, ele se torna grande por ter uma herança característica do blues e do jazz, que é a questão da resistência, da revolução, e isso se torna a principal imagem do movimento, ou seja, o principal significado do movimento é justamente a revolução. Revolução não está atrelado a algo ruim, e sim inovar. É um movimento muito de jovens, né? Isso Sim, que é interessante. com certeza. E é daquele período, né, de crescimento econômico muito grande que os Estados Unidos passam depois da guerra. Sim, todas as crises que tem nesse período também, principalmente com a guerra. Então o rock surge como uma maneira de aliviar essas tensões e combater elas também. O rock, ele é muito marcado pela sonoridade, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, mas eu acho que o que mais é marcante no rock em si são as letras com muitas das vezes caráter político, social, e é isso que faz o rock. Claro, a gente vai ter músicas falando sobre amor, músicas falando sobre a tristeza, mas no início em si, o que mais marcava o rock era o protesto. Então, eu acredito que isso é uma característica marcante do rock. E a gente tem alguns ícones. A gente tem, no período de transição do blues, jazz e rock, o Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, o próprio Elvis Presley, que ele se inspira um pouco nisso, apesar de haver controvérsias na figura dele. E a gente tem os grandes ícones mundiais que estão aí até hoje. A gente vai pro Aerosmith, tem Nirvana, Dire Guns N' Straits. Roses, Bon Jovi, tem muitos. E tem outros também, aí você pode ir pro mais pesado, como o Slipknot, Metallica, um Evanescence da vida. Então você tem muitos grupos. E eu acho que eles são muito plurais. Você consegue achar seu lugar dentro do rock com uma certa facilidade. Mas o rock é um movimento muito jovem, né? Então ele sempre está muito presente nos É a voz meios. dos jovens, né? Marcou uma geração. Não só uma, muitas gerações. Muitas gerações. Até hoje marca. Sim. Cada geração tem as suas bandas que são muito famosas, que Sim, eles sim. curtem. E a gente queria te perguntar, quais são as características principais do rock que podem ser vistas na atualidade? O rock deixou um legado que ainda é bem presente hoje em dia. Algumas características marcantes são a energia e a atitude rebelde, os riffs de guitarra bem marcantes, a presença de bateria e baixo bem fortes, e letras que costumam abordar temas sociais, políticos ou pessoais. Além disso, o espírito de inovação e a busca por novas sonoridades também continuam influenciando vários estilos musicais. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Durante os dias de hoje, quais você acha que são as 5 principais bandas de rock? Americanas, é claro. Essa é uma pergunta bem interessante. O cenário do rock hoje é bem diverso, mas algumas bandas se destacam bastante. Algumas das principais atualmente seriam o Foo Fighters, o Red Hot Chili Peppers, o Green Day, o Imagine Dragons e o Arctic Monkeys. Cada uma com seu estilo bem único, mas todas com uma forte presença no cenário atual. São mesmo. Sim, realmente. Claro, obrigado. Alguma outra pergunta Imagina. para anunciar? Não, eu acredito que ele fez Faz seu papel incrível de... Sim, inclusive, todos esses estilos musicais vocês podem encontrar na nossa apresentação, né, do Festival Cultural, que é uma das principais formas que a gente buscou de trazer essas informações para vocês, como um pequeno spoiler foi por meio desse podcast. Então, se você gosta de algum desses estilos, você já pode ficar atento, que com certeza você vai encontrar apresentações bem legais na nossa dança, né, e na apresentação. Queria perguntar pra você, qual foi a primeira música considerada rock and roll? A primeira música considerada rock and roll é geralmente a Rocket 88, gravada em 1951 pelo Jackie Branston and his Delta Cats. Ela é famosa por ter uma batida acelerada e o uso de guitarra distorcida, que ajudou a definir o som do rock and roll. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o rap, que também é um estilo musical muitíssimo presente na nossa sociedade, ainda mais aqui pelo Brasil, que tem uma influência muito grande do rap.
que é interessante a gente falar é que o rap ele é um movimento muito popular, né? Ele vem da periferia e ele é característico dos anos 70, ele começou nos anos 70, principalmente no Bronx, né? Que é uma região lá de Nova York. Para os nomes do rap, a gente tem muito Tupac, o Notorious Big, o que hoje em dia está preso por alguns crimes, P. Diddy, entre outros, como Eminem, Kendrick Lamar, Jay-Z e muitos outros artistas, né? Até o Bruno Mars tem, acho que algumas músicas de rap. Sim. Então, o rap assim, é um gênero muito popular, assim, muito difundido pelos Estados Unidos e pelo mundo. E o que vocês acham? Vamos falar um pouco do rap? Pô, é algo tão... rap ele é tão presente, né? Pelo menos eu acredito na nossa geração, que eu nem sei direito o que falar. É algo muito natural, né? Você vê ele nas ruas, ele traz a cultura da rua como um todo, então traz a cultura da periferia principalmente, que eu acho que é o principal ponto. Por isso que se desenvolve no Bronx, é uma região periférica em Nova York. Eu acho que é isso. Atualmente, eu acho que é o principal, eu acho que a gente concorda nisso, é o principal movimento de resistência da população afrodescendente. Então, sei lá, é muito natural. Tem muito que eu falar aqui pra vocês. O rap é um grito da periferia, né? Com certeza. É o jeito dela de se manifestar e de lutar contra, né? Sim, especialmente por ser um estilo no qual a cultura imaterial ela é muito difundida na sociedade. Então, tipo assim, como ela é muito presente na nossa geração, é algo que nem tem tantas características marcantes assim como o jazz, porque já é muito natural na convivência. E convenhamos, é muito maneiro. Vamos muito concordar? As danças são muito maneiras, o ritmo é muito bom, as letras podem ser controversas, mas tem algumas muito boas. Vamos concordar temos que concordar nisso. Concordamos em concordar? Concordamos. Então, pessoal, agora a gente vai fazer algumas perguntinhas para nossa queridíssima Iá sobre o estilo musical rap. Tá na escuta, Iá? Estou sim, pode mandar as perguntas. Estou pronto para responder sobre o rap e o que mais você quiser saber. Vamos lá. Meu queridíssimo Iá, diga para nós. Você acredita que o rap ele é o estilo mais influente na juventude atual? E além disso, eu queria saber quais você acha que são os maiores artistas do gênero lá nos Estados Unidos. Você pode citar uns 5 para mim, pelo menos? Com certeza, o rap é um dos estilos mais influentes entre a juventude atualmente. Justamente por suas letras que abordam questões sociais, cultura e também pela sua batida e estilo únicos. Entre os maiores artistas dos Estados Unidos, a gente pode destacar o Kendrick Lamar, o Drake, o J. Cole, o Travis Scott e a Cardi B. Cada um tem um estilo bem característico e uma influência gigantesca na cena musical atual. Eu quero saber o impacto do rap na indústria audiovisual. O rap teve um impacto enorme na indústria audiovisual. Ele influenciou muito a estética dos videoclipes, trazendo uma abordagem mais urbana, autêntica e muitas vezes inovadora. Além disso, o rap ajudou a popularizar a cultura de streetwear, a estética das ruas e também trouxe uma grande diversidade de temas para os vídeos. Os artistas de rap também são grandes influenciadores nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Eu queria perguntar para você também como se tornou esse processo de ela também se tornar muito influente, não só nas camadas mais populares, mas também na elite mundial, né, principalmente americana. O rap conseguiu se tornar influente em todas as camadas da sociedade, inclusive na elite, principalmente por causa da sua autenticidade, da sua capacidade de inovar e também da sua conexão com questões sociais e culturais que ressoam com todo mundo. Os artistas de rap, com o tempo, se tornaram ícones de estilo, de empreendedorismo e de influência global, o que fez com que o rap atravessasse fronteiras e se tornasse um fenômeno mundial. Inclusive, falando nesses contextos sociais, eu gostaria de saber em qual contexto histórico o rap se iniciou, né? E por que ele se difundiu tão rápido justamente pelo seu contexto. O rap surgiu no final dos anos 1970, no Bronx, em Nova York, dentro de um contexto de forte desigualdade social, crise econômica e violência. A juventude negra e latina da região usava o rap como uma forma de expressão, dando voz às suas experiências, dificuldades e aspirações. A rapidez com que ele se difundiu se deve à sua autenticidade, à capacidade de se adaptar a diferentes estilos e também ao uso da tecnologia.
como os toca-discos e as batidas eletrônicas. Isso fez com que o rap se espalhasse rapidamente pelo mundo. Agora que a gente já falou tanto sobre o rock, o estilo country, né? O jazz e agora também o rap, que são estilos assim muitíssimos presentes tanto na música americana e que a gente consome muito aqui no Brasil, porque a gente consome muita música americana, isso é evidente no mundo todo, eu acredito, grande parte dele pelo menos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a música pop, o pop americano, que não é bem um estilo, né? Talvez seja um estilo, não sei se a gente pode encaixar no estilo, porque ele abrange muita coisa. Sim. É um gênero, né? É um gênero musical muito grande. Provavelmente hoje em dia é o maior de todos, porque tem celebridades e ícones que são gigantes, que tanto aqui no Brasil, que lotam a praia de Copacabana todo ano com shows. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre pop. Eu acho que o pop, na verdade, ele é muito maior, né? Porque ele é muito influente, principalmente na nossa geração, né? Vários artistas como a Taylor Swift, Justin Bieber. Exatamente, Justin Bieber, Beyoncé, Michael Jackson, que foi considerado o rei do pop, né? Pelos seus grandes álbuns, suas grandes músicas. Thriller, inclusive, foi um dos que mais bombou dele. Inclusive, quem nunca nunca escutou Michael Jackson é um maluco, porque esse homem é maravilhoso. Bom, além do Michael Jackson, a gente tem grandes artistas como a Madonna, a Beyoncé, Lady o Gaga. Bruno Mars. Por mais dela não ser, acho que ela não é norte-americana, mas Também não é tem uma que grande... falar dela, é a Lady Gaga, Sim. né? Sim. Pelo amor de Sim, Deus. inclusive o Bruno Mars, ele tem uma influência tão grande que recentemente ele veio pro Brasil, né, criou uma música e tudo mais, então, tipo assim, o pop, ele é realmente, acho que o mais presente. Sim. Eu acho que é aquela música que move, assim, multidões, que se você colocar pra tocar em qualquer lugar, todo mundo conhece Bruno Mars, todo mundo sabe cantar Death Smile. Então, gostaríamos de perguntar pra você, quais você acredita que são os 3 maiores artistas do pop de todos os tempos? Obviamente, Michael Jackson é o primeiro. Tem que estar incluído. Os outros 2. Com certeza, Michael Jackson é um ícone indiscutível. Além dele, 2 outros gigantes do pop seriam Madonna, que revolucionou a música e a cultura pop com sua versatilidade, e a Beyoncé, que traz um impacto enorme em termos de inovação, talento e influência cultural. Esses 3 realmente deixaram um legado incrível. Agora, você pode falar pra gente por que o Michael Jackson é considerado o rei do pop? O Michael Jackson é considerado o rei do pop por uma combinação de fatores. Ele revolucionou a música com hits que marcaram gerações e inovou com coreografias icônicas como o Moonwalk, e também criou videoclipes que são verdadeiras obras de arte. Além disso, sua voz única e o impacto cultural que ele teve no mundo da música são incomparáveis. E eu queria te perguntar, qual você acha que é a maior música de pop da atualidade? Essa é uma pergunta bem difícil, porque o pop está sempre mudando e tem muitos hits que fazem sucesso. Mas, se eu tivesse que escolher uma das músicas mais influentes e populares da atualidade, eu diria que Blinding Lights, do The Weeknd, tacou bastante nos últimos tempos. Tanto pelo sucesso comercial, quanto pela influência cultural. Esqueci do The Weeknd. Ele é maioral. Queria te perguntar uma última coisa, essa é uma pergunta polêmica e você vai ter que se esforçar um pouquinho. Pop ou rock? Qual é melhor na sua opinião? Essa é realmente uma pergunta polêmica. Na verdade, cada um tem seu charme e seu valor. O pop é super acessível, tem uma capacidade de se reinventar realmente envolvente. Já o rock tem uma profundidade, uma energia e uma história que são únicas. Então, na minha opinião, os dois têm seu lugar especial e o melhor mesmo depende do momento e do gosto pessoal. Bom, a gente apresentou pra vocês um pouco do nosso festival cultural, do nosso trabalho, né, do grupo da terceira série, que a gente vai fazer focado na América do Norte. A gente também vai ter um trabalho sobre funk carioca, que vai ser muito interessante vocês virem aqui no dia, é muito importante vocês estarem aqui pra conhecer. As vendas do Terceirão também, inclusive o dia é dia 27, é isso? Exatamente, dia 27 de setembro, num sábado. Isso. Às 2 horas da tarde, todo mundo aqui presente no Fórum Universitário, vai ser demais. Deixe aqui nos comentários se vocês querem alguma música especial na nossa apresentação, se vocês esperam alguma coisa, os seus artistas favoritos do pop, mais alguma coisa? Deixa um like. Deixa o like, só pra ressaltar que eu vou estar aqui, então acho que isso é motivo suficiente pra vocês virem ver. Ele vai dar palhinha. Eu vou dançar. E eu danço. Mas
como ele falou, a gente vai falar um pouco sobre o funk carioca, e eu acho que para encerrar, tem uma musiquinha aqui que é o espírito do terceiro ano e é um funk carioca. Então, o nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o destino há de judicar, esse amor poderá ser capaz, gatinha. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. E depois que o baile acabar, vamos nos encontrar logo mais. Só isso. Muito bom, muito bom. Com isso, pessoal, nós terminamos por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esperamos vocês no dia 27 às 2 horas aqui no Pré-Universitário. Muito obrigado por todos os alunos pré-universitário, principalmente terceiro ano, que vocês comprem muito da gente, porque a gente precisa de dinheiro. Muito obrigado. Vemos vocês no dia 27. Até a Valeu. próxima. Tchau, Falou. gente.